Então, continuando com a nossa conversa, né, eu queria destacar agora o momento histórico que ficou conhecido como o momento da transição lenta e gradual para a democracia, ainda no âmbito da ditadura civil-militar brasileira. Esse momento, né, ele decorre de uma série de crises, né, de impacto mundial que culminam em uma ampla recessão econômica, né? Por volta de 1973, começam a haver sérios conflitos no Oriente Médio relativos à questão do petróleo e que vão afetar todo o mundo ocidental. Vai haver uma verdadeira explosão do preço do petróleo e que se soma a uma recessão econômica para além disso e que vai fazer com que os Estados Unidos, patrocinadores da ideologia capitalista em tese democrática, feche as torneiras dos empréstimos, né? Até então tão generosos para a ditadura civil-militar. Então é quando a franca expansão, né, industrializante, modernizadora do Brasil acaba sendo refreada e os militares, pelo menos os militares de então, né, considerando o atual presidente da República, podemos dizer um pouco mais estratégicos, né, percebem que o governo, a ditadura, vai ficar insustentável sem a prosperidade econômica, né? Porque aí aquela parcela da sociedade que se vende, né, já não vai ter mais poder de consumo, né? E estrategicamente é anunciada, né, a transição lenta e gradual para a democracia. Então o panorama, né, aquele recrudescimento da repressão, da censura, pautado no AI-5 de 68, né, esse panorama já se altera, e abertura, que culmina com a lei da anistia de 1979. Tá? Então, aqueles naquele momento tidos como subversivos, perigosos, né, que estavam no exílio, na clandestinidade, eles aparecem de novo, né? A grande mídia já começa a trazer programas humorísticos, fazendo piadinhas com generais, né? Quer dizer que a coisa tá de boa, né? Estamos caminhando para a retomada, se é que é possível falar em retomada, né, de uma dinâmica democrática. E é nesse contexto que vai ficando cada vez mais preocupante a situação, porque as pessoas vão perdendo os empregos, retração, recessão econômica, né? O FMI começa a pedir vorazmente, né, tudo aquilo que foi emprestado, né? É quando se fala em dívida externa, é quando se fala em um nível de inflação como nunca se viu por aqui, né? Então uma situação completamente caótica, fora de controle, e com o desemprego em massa, com a falta de poder de consumo, violência, criminalidade, uma verdadeira explosão de criminalidade, e os tradicionais donos do poder, as elites subalternas, conservadoras e reacionárias, detentoras dos grandes veículos de comunicação, aliadas, obviamente, né, porque compõem aquela elite civil fechada, né, com os militares,
vão forjar, né, aquilo que nunca foi novidade no âmbito da sociedade brasileira. Vão forjar notícias falsas. Né? Hoje a gente chama de fake news, mas isso não tem nada de novo. É a mesma lógica da história contada pelos donos do poder, que é contada da forma que lhes convém. Né? Então, nesse momento, o que acontece? A grande mídia, a televisão, o rádio, os jornais impressos, né, de grande circulação, vão bater sempre na tecla de que, a partir do momento em que passou a haver uma abertura democrática, a partir do momento em que grupos começaram a se reorganizar e clamar por direitos, a falar de direitos humanos e coisas do tipo, houve uma explosão de criminalidade. Consequentemente, para o imaginário popular, né, a conexão entre democracia, direitos humanos e criminalidade. Né? Um imaginário que até hoje é muito presente na sociedade brasileira, uma sociedade historicamente deseducada, vítima da própria ignorância e, consequentemente, tão facilmente manipulada pelos veículos de comunicação, né? Pela grande mídia. Então isso vem à tona nesse momento. E aí, né, tem um ponto muito particular que precisamos enfatizar, que é o problema da lei de anistia no Brasil, né, que se pauta no discurso do esquecimento, no discurso do perdão, do amplo perdão. Quer dizer, para aqueles que naquele momento foram tidos como inimigos, como ameaças à ordem, ao Estado, mas perdão também em relação ao próprio Estado e seus agentes, né? Com os mais variados níveis de repressão, torturas, mortes, etc. Né? Com isso, né, a nossa transição democrática, na verdade, vai se mostrar completamente intransitiva. Né? É a ausência, é o grande problema da sociedade brasileira contemporânea, na minha leitura, da ausência ou da falta de uma justiça de transição, posto que os elementos da memória, os elementos da verdade, foram sufocados sob o pretexto do amplo perdão, do amplo esquecimento. Tecnicamente, a repercussão, o impacto disso é muito sério quando pensamos no direito, porque as instituições jurídico-judiciárias, né, como Poder Judiciário, Poder de Polícia, Ministério Público, não buscaram responsabilizar o próprio Estado e seus agentes que agiram criminosamente, seja como delegado de polícia, seja como juiz de direito, etc, etc, etc. E aí, tudo isso culmina na Constituição da República de 1988, que, enquanto documento, registra um novo momento histórico, um momento de um Estado democrático de direito, mas que é uma ilusão, que é um faz de conta. Porque as próprias instituições jurídico-judiciárias, todo esse aparato, continuou funcionando, reproduzindo um perfil completamente autoritário. E a sociedade, mais grave ainda, mais estrutural ainda, a sociedade como um todo,
não teve a chance, talvez o incômodo, de discutir sobre a sua própria memória, sobre as suas verdades, né? Então não se buscou apontar uma série de crimes como crimes, não se buscou responsabilizar os criminosos. E nesse sentido, essa cultura forjada pela grande mídia, que conecta a democracia e os direitos humanos com a criminalidade, com a falta de punição, né? Acabou se mantendo. E nesse sentido, pela falta de uma justiça de transição, a nossa cultura política, ao invés de se repaginar enquanto cultura política democrática e de direitos, né, se manteve, ainda que de uma forma um tanto racionalizada, como uma cultura patriarcal, ditatorial, elitista, conservadora, reacionária, né? O que até hoje impacta grandemente no sentido de fazer com que a sociologia jurídica seja ainda algo muito tímido, no sentido de fazer com que os agentes estatais continuem impunes, agindo de forma arbitrária ainda nos dias de hoje. No fim das contas, ainda é um procedimento padrão no aparato jurídico judiciário brasileiro que a polícia atue praticando tortura, que exista tortura no sistema carcerário, que o poder judiciário se caracterize como uma ilha desconectada da sociedade, extremamente autoritária, né? Afinal, o fórum, os tribunais, são locos de distribuição, de garantia de direitos. Mas será que um cidadão no Brasil se sente confortável, se sente à vontade em visitar um fórum ou um tribunal? Ou será que o cidadão médio tem receio de passar pelo fórum? Isso ilustra muito bem, né, a nossa falta de cultura política democrática e de direitos, né? Então aí a gente tem o dramático problema, né, causado por uma falta de justiça de transição na sociedade brasileira, né? É por isso que o discurso do Estado Democrático de Direito, é por isso que os direitos e garantias fundamentais, tão ricamente detalhados no nosso atual texto constitucional, não se tornaram realidade mais de 30 anos depois. Sociologicamente, a grande indagação: vivemos num Estado democrático de direito ou continuamos vivendo no engenho? Num estado de exceção? Então, vamos ficar com essa provocação, né? E eu continuo disponibilizando aulas, nossa conversa ainda vai render muito. Muito obrigado